Olá! O nosso tema é sobre opioides e vamos estar fazendo um estudo sobre os análogos da morfina. O nosso grupo é representado por Kaique Brantes, Desirê Pacífico, Fernanda Santos e Luana Passinho. Nosso grupo ficou com a classe dos opioides, que são fármacos que possuem efeitos semelhantes ao do ópio. O ópio é uma mistura de alcaloides extraído da papoula dormideira, que é uma planta, e ele é obtido através da realização de uma incisão na cápsula da papoula, de onde sai um líquido de aspecto leitoso. Desde os primórdios da humanidade, o ópio e seus derivados têm sido utilizados como sedativos e analgésicos. Existem evidências datadas de 5.000 a.C. e descrições do seu uso por todas as civilizações. Como medicamento, ele foi usado para dor de dente, dor reumática e diarreia. Em 1803, um cientista isolou os princípios ativos do ópio e viu que se tratava de um alcaloide que se mostrava farmacologicamente ativo quando administrado em animais. Ele denominou esse alcaloide de princípio sonífero e mais tarde substituiu essa denominação para morfina, em homenagem ao deus Morfeu, que era o deus grego do sono e dos sonhos. A partir do isolamento da morfina, ela começou a ser usada como analgésico e com a criação da seringa hipodérmica, se popularizou esse uso principalmente entre os soldados na guerra. E até hoje ainda é um dos analgésicos mais potentes utilizados pela medicina e é usado no tratamento para dor intensa, aguda e crônica e também pode ser usado como sedativo. Porém, a morfina possui um potencial para desenvolvimento de tolerância, que faz com que a dose tenha que ser aumentada quanto maior o tempo de uso desse opioide. Isso ocorre através de diversos mecanismos de adaptação que o sistema nervoso central faz ao uso dessa substância. Além de tolerância, a morfina também pode gerar dependência, tanto física quanto química. A dependência física ocorre quando você faz um tratamento com esse opioide e faz uma parada brusca na utilização, sendo recomendado você ir diminuindo a dose para que o seu corpo se adapte. E a segunda, que é a dependência química, é gerada pela ação que esse opioide tem no sistema de recompensa, que gera uma sensação de bem-estar que, associada a essa ação analgésica, pode levar a um reforço positivo associado ao uso do opioide. Tanto que a morfina, como diversos outros opioides, que são seus análogos, são utilizados ao redor do mundo como uma droga de abuso e muitos são até proibidos. A morfina possui diversos análogos conhecidos já, que podem ser desenvolvidos a partir de 4 mecanismos. O primeiro é a variação de substituintes, onde ocorre a alteração de alguma parte da molécula que não é essencial para a atividade, mas que pode levar a um aumento ou uma diminuição do efeito, e assim como alterações nas propriedades farmacocinéticas. O segundo mecanismo é a de extensão dos fármacos, que é quando você introduz um grupo funcional extra para aumento de interação no receptor. Isso gera análogos mais potentes que a morfina, ou também podem gerar antagonistas do receptor. O terceiro mecanismo é o de simplificação molecular, onde ocorre a remoção de alguma parte da molécula a fim de facilitar a sua síntese ou de modular o seu efeito, dependendo do grupo retirado. Então, você pode retirar um grupo que gera perda do efeito, ou um grupo que gera menor tendência ao vício, e assim sucessivamente. E o quarto e último mecanismo é o mecanismo de introdução de rigidez. É uma estratégia que torna a molécula mais complexa e rígida, para tentar remover os efeitos colaterais e aumentar a sua atividade. O análogo que a gente escolheu para a discussão nesse trabalho é a apomorfina, que é um análogo derivado da morfina pelo mecanismo de simplificação molecular. A gente vai ver qual parte da morfina foi retirada e quais implicações que isso vão ter no efeito da apomorfina mais para frente no trabalho, mas a apomorfina é um fármaco agonista dopaminérgico que atualmente é usado no tratamento de Parkinson e da disfunção erétil e que ele também pode ser usado para controlar a síndrome de abstinência da morfina, mas ele não gera o efeito analgésico dos opioides. Falando um pouco da síntese da apomorfina, podemos observar algumas características estruturais da sua molécula percussora, que é a morfina. Ela é composta por 5 anéis, indicados pelas letras A, B, C, D e E. No anel A, observamos a presença de um fenol. No anel C, temos a presença de um álcool. No anel D, um éter. E no anel E, uma amina terciária. A obtenção da apomorfina se dá através de uma via semissintética, onde é feito através de um aquecimento da morfina a 140 graus Celsius
sob pressão do ácido clorídrico concentrado. Aqui nesse slide temos uma proposta de mecanismo para a preparação da apomorfina a partir da morfina. Algumas das características principais que podemos observar é a perda do anel D, onde o oxigênio do éter faz uma ligação com o hidrogênio, ficando carregado positivamente, e a sua ligação com o carbono do anel é desfeita. Outras reações intermediárias acontecem até que ocorre a perda do anel E, e após um rearranjo obtém-se a molécula da apomorfina. Essa é a estrutura final da apomorfina. Com a perda dos anéis D e E, podemos observar que o oxigênio que formava um éter no anel D agora forma um fenol no anel A, e um novo anel foi formado com a amina terciária, que estava presente no anel E. Entrando um pouco na atividade biológica agora, essa primeira estrutura representa a morfina. E é de conhecimento que ela tem uma ação opioide no grupamento do anel E, que possui um grupamento N-metílico, que vai ter um papel fundamental nessa ação opioide, pois vai interagir, como visto anteriormente, no processo de síntese desse análogo e ocorre a perda desse anel ao longo das modificações, o que faz que a ação opioide seja perdida. Então, a apomorfina, ela não possui propriedades analgésicas decorrentes da sua similaridade estrutural com a morfina, e nem a capacidade de induzir dependência. E a estrutura possuirá outras atividades biológicas. Quando pensamos na atividade desse análogo proposto, vão existir algumas recomendações terapêuticas como vistas nesses dois estudos. No tratamento do Parkinson, que seria uma doença degenerativa do sistema nervoso central, e além também de ser crônica e também uma doença progressiva. É causada através de uma diminuição intensa nas produções de dopamina, que é um neurotransmissor, uma substância química que ajuda na transmissão de mensagens entre essas células nervosas. A outra indicação será no tratamento da disfunção erétil, que é a capacidade do homem, de conseguir obter e manter uma ereção do pênis que seja suficiente, possibilite uma atividade sexual satisfatória. E ela pode ser um sinal de doenças crônicas que estão em atividade ou até mesmo problemas psicológicos, afetando a qualidade de vida dos pacientes e também de suas parceiras. As ações farmacológicas da apomorfina vão ser resultantes da amina terciária e policíclica presentes ali em sua estrutura, que apresenta homologia. Ela é homóloga à molécula de dopamina, como podemos ver ali logo abaixo na estrutura tridimensional mostrada na figura. E em função desta homologia, a apomorfina vai exercer uma potente atividade dopaminérgica nos receptores dopaminérgicos, logo com utilização para o tratamento da doença de Parkinson. A apomorfina, ela é classificada como uma droga agonista dopaminérgica da ação direta em receptores dopaminérgicos do tipo D1 e D2. É frequentemente utilizada em estudos do comportamento que são associados ao sistema dopaminérgico. Com relação a características do seu metabolismo, após ser distribuída de forma sistêmica, a apomorfina possui uma elevada porcentagem de ligação com membranas plasmáticas. O seu metabolismo ele vai ocorrer através de várias
vias enzimáticas, incluindo a oxidação, a N-desmetilação, sulfatação, glicuronidação e metabolismo pela Conte, que é a catecol-O-metiltransferase, assim como também por oxidação não enzimática. Já para a disfunção erétil, nos dias de hoje, a apomorfina ela pode ser considerada um protótipo farmacológico de uma nova série de fármacos dopaminérgicos, com uma ação central e são eficazes nesse tratamento. Ela é classificada como um agente iniciador da ereção de ação central. Assim como para o tratamento do Parkinson, a administração por meio da via subcutânea, com injeções intermitentes ou com infusão contínua, parece ser a melhor opção pela eficácia e também pela tolerabilidade, uma vez que a administração oral de apomorfina ela necessitava de grandes doses para atingir a resposta clínica desejada. E uma resposta periférica exacerbada era muito comum de ocorrer. E nisso estamos falando de náuseas, vômitos, hipotensão postural, uma função renal prejudicada, que era refletida em ureia elevada e creatinina. Então, várias rotas de administração foram exploradas para que se evitasse que esses efeitos adversos tivessem ali ocorrendo. E o mais bem-sucedido foi realmente ali o subcutâneo. Porém, ainda assim, existiram diversos relatos de ocorrências de náuseas graves, o que mostrava que existia uma relação entre o efeito adverso e o benefício que era inaceitável. E nisso levou ao desenvolvimento de uma forma de administração que fosse sublingual para a apomorfina. E resultou na absorção rápida e eficiente da mesma, com um tempo de meia-vida plasmática de 2 a 3 horas, além de representar a vantagem frente às formas orais de administração, de ser inalterada pela ingestão de alimentos. Importante também que em alguns estudos se tem a demonstração do efeito pró-erétil do tratamento com essa apomorfina sublingual em homens normais, hipotentes e alcoólatras, o que confirmava a eficácia do tratamento da disfunção erétil. E sobre a relação estrutura-atividade, até hoje não temos a relação elucidada para a apomorfina, então nós achamos esse artigo que testa vários compostos semelhantes à apomorfina e observa se eles possuem atividade como agonista da dopamina ou não. Para esse estudo, eles fizeram vários compostos estruturalmente simplificados da apomorfina que foram preparados utilizando um programa de modelagem molecular. Eles foram testados para uma possível atividade agonista da dopamina, a fim de obter informações sobre os requisitos estruturais para a estimulação dos receptores de dopamina. Foi demonstrado também que a atividade da apomorfina, que está demonstrada na molécula 1, é relacionada ao enantiômero R. A molécula 2 está referente à dopamina. E dos compostos 3 a 14 foram esses compostos que eles fizeram para testar nesse estudo. Então, a maioria desses compostos foi considerada de baixa atividade ou atividade nula, como agonista do receptor de dopamina. Mas, em alguns casos, foi observada atividade dopaminérgica moderada ou alta. Eles, então, criaram uma tabela que demonstra a energia conformacional e os valores de RMS para todos os compostos. E essa energia conformacional ela é calculada como necessário para imitar o grupamento farmacofórico da apomorfina. Então, se a gente ignorar as diferenças na entropia, essa energia pode ser interpretada como a probabilidade de um composto ser adequado como agonista da dopamina.
Então, quanto menor essa energia conformacional, melhor será, teoricamente, a atividade do composto. Os compostos 3, 4, 6 e 7, que estão representados aqui embaixo, o anel piperidina deles foi aberto para dar lugares a outros substituintes. No composto 7 foi a um fenantreno substituído, e no composto 3, 4 e 6 foram 3 dihidrofenantrenos, que foram substituídos de forma diferente. Então, essa clivagem que ocorreu no anel do anel piperidina aumentou drasticamente a flexibilidade do restante da molécula. Quando comparamos a energia conformacional dos compostos 3 e 4, vemos que a diferença da energia conformacional de 3 é devida a fortes interações não ligadas e repulsivas entre o grupo dimetilanaína e o grupo etil do anel fenil vizinho. Essa diferença é reduzida no composto 4, por exemplo. Uma série de diferenças de testes farmacológicos foi feita e mostraram que os compostos 3 e 4 não têm nenhum efeito biológico apreciável igual à apomorfina. No composto 5, o obstáculo que tornava a energia de um grupo dimetilamina equatorial proibitivamente alto é removido, e ele vai produzir um derivado de 5,6-dihidroxitetralina. Em contraste com o composto 3 e 4, a posição equatorial do grupo de metilamina em 5 é calculada para ser o preferido. Então, como pode ser previsto, o composto 5 é um receptor de dopamina potente e vai apresentar atividade biológica. Nos compostos 6 e 7, teve a abertura desse anel piperidina entre o anel central e o átomo de nitrogênio, que produziu uma cadeia etilamina livre. E as atividades dopaminérgicas, em comparação com a apomorfina, foram descritas como moderada em vários testes farmacológicos. Compostos 8 e 9, a ligação fenil-fenil foi clivada. Isso desacopla o catecol e as partes de tetrahidroisoquinolina. Em 9, a última parte, então, é reduzida a um anel de piperidina. Em ambos os casos, a forte repulsão não ligada entre os átomos de hidrogênio impediu que os dois sistemas de anéis separados atingissem uma relação geométrica semelhante à da apomorfina, entre o catecol e os anéis piperidina. Então, ambos os compostos foram relatados como inativos. Um composto 10 é o N-dimetil-alfa-metildopamina. Ele é o estruturalmente mais simples dos compostos estudados. Ele está intimamente relacionado à própria dopamina. Foi demonstrado que esse composto é inerte como agonista dopaminérgico em uma variedade de ensaios, e a ausência de qualquer efeito do agonista de dopamina é devido à incapacidade desse composto de mimetizar conformacionalmente a dopamina em sua estrutura biologicamente ativa. Os compostos 11 e 12, eles são ambos derivados por clivagem do anel dos anéis não aromáticos. O composto 11, um pequeno ajuste da conformação é necessário para um excelente ajuste ao modelo conformacional. E no composto 12, ele deve ser reorganizado consideravelmente para se adequar ao modelo. Foi relatado que o composto 11 é muito potente na inibição da ligação específica de 3-H-apomorfina ao homogenato de caudato de bezerro, enquanto o composto 12 não mostra qualquer atividade semelhante à apomorfina apreciável. Nos compostos 13 e 14, o anel contendo nitrogênio de 6 membros é substituído por anéis de 5 e de 7 membros. O composto 13 é muito rígido em sua energia e mostra um ajuste estrutural muito próximo de 1, da apomorfina. O composto 14 é consideravelmente mais flexível e é calculado para preferir uma conformação de cadeira no seu anel de 7 membros com o grupo N-metil em uma posição axial. Então, o composto 14, quando comparado com o composto 13, ele deve passar por rearranjo conformacional considerável para se ajustar ao modelo da apomorfina. E testes farmacológicos demonstraram que o 14 não apresenta efeitos dopaminérgicos. Embora as moléculas estudadas nesse trabalho pertencem a várias classes diferentes de composto,
ele demonstrou que há uma forte correlação entre as energias conformacionais calculadas e as atividades biológicas observadas. Aqui tem um gráfico que faz uma comparação entre as energias calculadas e as atividades biológicas observadas. Temos aqui as atividades baixas ou inativas, que foram apresentadas nos compostos 8, 3, 10, 9, 12, 4 e 14. As atividades moderadas, que foram apresentadas no composto 6 e 7. E a autoatividade, que foi apresentada no composto 11, 13 e 5. Quando comparamos a estrutura da molécula de apomorfina com o mapa farmacofórico da molécula de morfina e de dopamina, nós temos mais ou menos um entendimento do que pode ter a relação estrutura-atividade da molécula. Nós temos as hidroxilas ligadas ao anel aromático, semelhantes igual à dopamina. Nós temos o anel benzílico, atuando como força de Van der Waals. E nós temos o grupamento amina, também presente, só que diferente da molécula de morfina, essa amina está ligada a um outro anel e por isso ele tem a perda da função opioide dele. Assim, é só uma pressuposição do que pode ser o grupamento farmacofórico, já que não está totalmente descrito até hoje. E já existem estudos sobre diversos análogos da apomorfina, mas, como sugestão de modificação, a gente sugere a substituição do anel de 6 membros, que contém o nitrogênio, por um anel de 5 membros. Isso tornaria o composto muito mais rígido. Ainda não tem nenhum estudo que comprove isso, mas uma patente já relata que essa formação favorece o ajuste estrutural, que torna um composto altamente ativo e que possui atividade farmacológica comum a agentes estimulantes dopaminérgicos do sistema nervoso central.